A paz do Senhor, queridos irmãos, seminarista, aqui para mais uma aula no nosso seminário, nesse curso teológico. E quem vos fala é o pastor Carlos Henrique e vamos aqui para a aula de religiões comparadas. O porquê nós precisamos aprender sobre religiões, o porquê ou qual a necessidade de sabermos a respeito das demais religiões. Já dizia um grande pensador que nós precisamos conhecer o nosso adversário. No caso, aqui se faz necessário que nós conheçamos, até para que possamos também ter uma boa estratégia de pregação, de evangelismo e de abordagem. Então, o que nós vamos falar nesta oportunidade sobre religiões comparadas, conceitos, definições, também a diferença entre religiões, a separação, religiões, seitas, heresias e tudo isso. E é importante então que você esteja atento aí, né? Conforme nós formos falando aqui a respeito do conteúdo, nós também estaremos inserindo aqui, até como recurso visual, alguns slides. Então, o querido seminarista também pode acompanhar através dos slides. Então, o primeiro slide aqui, até para título de introdução, para que vocês possam estar cientes do que nós vamos falar, né? A introdução, nós podemos até deixar assim mais claro para você que é quase que impossível, conforme está aí no slide, separar religião de seita. Mas também se faz necessário compreendermos que as heresias, né, que estão embutidas nessas seitas, elas geralmente se vê no caráter, né, de cada um desses ensinos. Então não dá para separar muitas vezes religião de seita, mas nós podemos entender o que está inserido nas heresias de cada uma dessas seitas e faz com que nós possamos então compreender, né, as religiões acerca dos seus ensinamentos. Então vamos, através deste curso, através desta aula, né, colocar aqui alguns pontos e, como está aí na introdução, colocar os pingos nos is para que possamos então compreender acerca das religiões comparadas. O que é que nós vamos abordar então nessa nossa aula de hoje, né? Seitas, as seitas mais comuns, né? As seitas em que nós identificamos, né, como perigo, seitas que nós identificamos como ruins, né, que trazem um ensinamento que combate o cristianismo. Então, na verdade, a palavra heresia é tudo aquilo que é contrário aos ensinos bíblicos. Então, religiões comparadas, nós vamos então identificar, né, o que é certo e o que é errado a respeito das religiões. Pois bem, a definição de religião, ou a definição aqui, todas essas definições dão à religião um significado de religação. É importante que nós ressaltamos aqui que o ser humano, ele tende a buscar sempre na religião, né, um encontro com o algo espiritual, o algo divino. Por isso que é importante, porque alguém até diz assim que todas as religiões levam a Deus, e não é bem assim, e é por isso que se faz necessário que nós estudamos sobre religiões comparadas para podermos então entender que nem todas as religiões levam a Deus. Pois bem, meus irmãos, então todas as definições, né, de religião, o seu significado é religar. Isto já indica que o homem se encontra desligado, mas não são todas as religiões que levam a Deus, conforme você já sabe disso, mas se faz necessário que nós aprendamos acerca desta aula de hoje. Então, a definição de religião, né, a palavra religião, ela vem do latim religare. Então, significa que o homem estava desligado
e ele precisa da religião para se conectar com o divino ou com o espiritual. Esta é uma das definições. Então tá aí no slide, conforme você pode aí fazer uso desse recurso visual. Se tem a definição, vamos para o conceito. Então fica até mais claro aqui, quando se trata de religião, o ser humano, através da religião, tenta se encontrar, né, ou ter um encontro com algo divino, com algo sagrado, com algo espiritual. Então o conceito é religião, relação do ser humano com o sagrado. O que é sagrado? O que é divino e separado do comum. Mito, história simbólica que explica a vida, e crença, ideias sobre Deus, o mundo e o ser humano. Então, a partir daqui, nós vamos então trazer aqui alguns pontos para ficar bem esclarecido aos queridos seminaristas, aos queridos irmãos que estarão acompanhando essa aula, acerca de religião, sagrado, mito e crença, e o quão importante é que nós tenhamos uma clareza acerca das religiões. Vou repetir o que eu falei agora há pouco, que os pensadores, ou algum pensador diz que todas as religiões, elas levam a Deus. E muita gente, às vezes de várias religiões, diz, não, eu tenho Deus no coração, eu creio em Deus, mas na prática, na aplicação, as coisas não funcionam bem assim. Então se faz necessário que nós aprendamos acerca de religiões comparadas, e você está tendo o privilégio, nesta oportunidade, nesta aula, de aprender sobre isso. Nós vamos então trazer aqui alguns resumos, porque se você prestar atenção aí no recurso visual, no slide, vai estar sempre ali falando de resumo, porque o assunto ele é muito vasto e nós não teríamos aqui só nessa aula condições de detalhar, de explicar com mais profundidade acerca de tudo, mas eu vou trazer um resumo, e esse resumo é um princípio, né? É um ponto de partida para que o seminarista possa estudar um pouco mais sobre as religiões, né? E nós vamos perceber, nós falamos sobre seita e heresia. Então a seita, ela traz as suas heresias que combatem os ensinamentos bíblicos. Se você observar, a maioria ou todas as seitas, elas são totalmente contrárias a Jesus e ao cristianismo. Então, um resumo de conceito de divindade. Então, se nós estamos falando sobre religiões, as religiões têm as suas divindades, né? Então, vamos aqui, conforme está aí no slide, no recurso visual, nós temos o monoteísmo, que é uma crença num único Deus, monolatria, adoração de um só Deus, mas admite que existem outros. Politeísmo, crença em vários deuses com funções diferentes, amor, guerra, natureza e etc. Panteísmo, Deus está presente em tudo, na natureza e no universo. E também o animismo, crença em que espíritos habitam na natureza, plantas, rios e animais. Então, um resumo acerca da divindade é que todas essas religiões, todas essas seitas, eles acreditam em um determinado aspecto de Deus. Creem que Deus existe, mas alguns fazem separação ou têm uma certa dificuldade acerca de crer em Jesus como Deus, na Trindade divina. Então, é importante que nós aprendamos sobre religiões comparadas. E aí está aqui esses ismos, né? Que são vários ismos que existem por aí e que cada um deles vê Deus de uma perspectiva, de um ponto de vista humano e não Deus como ele é na sua essência. Então, monoteísmo, monolatria, politeísmo, panteísmo e também animismo, assuntos importantes, né? E são e são questões muito importantes que nós precisamos entender acerca dela. Como eu disse, é um resumo para que seja um ponto de partida, para que o caro seminarista possa aprender um pouco mais
sobre isto. Na sequência, os conceitos de mundo. Lembra que nós falamos agora há pouco, né, no conceito de religião, sagrado, mito e crença, e na crença as ideias sobre Deus, mundo e homem. Então agora nós vamos falar conceitos no ponto de vista das religiões, o conceito de mundo. Então muitas religiões acreditam que o mundo foi criado por um ser divino ou por uma matéria primordial. Então, resumindo, as religiões explicam a origem do mundo de forma diferente, mas geralmente envolve uma ação divina ou força criadora. As religiões, na sua grande maioria, acreditam na criação do mundo, não na evolução, na maioria das vezes, mas eles acreditam que o mundo foi criado por um ser ou por uma força criadora. Nós, como cristãos, acreditamos que Deus criou o mundo, assim como está lá em Gênesis, no capítulo de número 1. Então, do ponto de vista das religiões, né, o mundo foi criado por uma força, por um poder criador. Mas nós, cristãos, né, da religião do cristianismo, nós acreditamos que foi Deus sim quem criou todas as coisas. Mas está aí o resumo no slide, conforme os queridos seminaristas podem acompanhar. E o conceito das religiões acerca do homem. A maioria das religiões acredita que o homem tem origem divina. O ser humano possui uma alma entendida de formas diferentes em cada cultura. Por exemplo, há quem acredita, e religião que acredita na dicotomia, que o homem ele é só corpo e alma, tá bom? Mas nós, até com base na Bíblia Sagrada, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, nós acreditamos, o cristianismo acredita na tricotomia. O homem é feito corpo, alma e espírito. Mas há religiões, e é por isso que se faz necessário, né, esse estudo sobre religiões comparadas. O ponto de vista do cristianismo, em contrapartida, o ponto de vista das demais religiões. Então, o resumo: o homem pode ser visto como corpo, alma, ou como corpo, alma e espírito, dependendo da interpretação. Então, do ponto de vista das demais religiões, o homem pode ser dicotomo, que é três, né? Ou dicotomia, duas partes, perdão. Dicotomia, duas partes, corpo e alma. Tricotomia, corpo, alma e espírito, é essa a visão do cristianismo. Então, na sequência, para que nós possamos compreender um pouco mais acerca dos pontos de vista das religiões. Quais são as maiores religiões monoteístas? Aquelas que têm Deus como a sua essência, ou crê num Deus só. O judaísmo, religião dos judeus, está aí o recurso visual, né, o slide. Então, nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo e nós temos também o islamismo. Essas três religiões acreditam em um único Deus e têm origens históricas relacionadas. Então, até biblicamente, eles estão, de certa forma, relacionados. Essas três maiores religiões monoteístas, que crê num único Deus. Também temos, né, agora aqui vamos fazer uma separação entre as religiões, seitas e heresia. Então, o que é seita? Um grupo religioso, né, separado, um grupo religioso diferente de uma religião principal. E qual que é a base deles ou o ensinamento? São heresias, ensinos considerados contrário à doutrina oficial, ou as doutrinas, melhor dizendo, as doutrinas bíblicas. Então, tudo que está contrário às doutrinas bíblicas, isto é heresia. Nós vamos separar aqui a respeito de usos e costumes e doutrinas bíblicas. Usos e costumes depende da denominação, depende do local, depende da região, né? Eles têm diferentes
costumes ou uso. Doutrina bíblica, ela, independentemente da ocasião, do local, da denominação, é doutrina e ela é válida em todos os lugares. No resumo geral aqui, para que você tenha uma compreensão, seitas e heresias são movimentos ou ideias religiosas que divergem da crença tradicional ou também, como podemos dizer, da ortodoxia, da doutrina bíblica. Tudo que está contrário à Bíblia, aos princípios bíblicos, se torna uma heresia. E deixo aqui, melhor ressaltar, deixo aqui um destaque, que a heresia é coisas tiradas da Bíblia Sagrada, mas com ponto de vista humano, de uma má interpretação. Já tem até a máxima da hermenêutica, que um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Então as heresias, elas surgem de dentro da Bíblia por uma má interpretação, ou uma interpretação não correta da Bíblia Sagrada. As principais características das seitas, e isso aqui é interessante, está aí também no slide para que você possa acompanhar, porque cada seita, cada religião, ela tem as suas características principais, as suas características que a identifica, ou nós podemos identificá-las como uma seita ou uma religião que é contrária ao cristianismo. Então, na maioria das religiões, por isso, vou repetir, se faz necessário que nós tenhamos uma compreensão acerca de religiões comparadas. Nem todas as religiões, elas estão de acordo com Cristo, com Deus, com a Bíblia Sagrada. Então, qual que é a característica principal, ou quais são as características principais das religiões, ou melhor, das seitas? Primeiro, Jesus Cristo não é o centro. As religiões, a maioria delas, ou as seitas que são contrárias ao cristianismo, eles têm uma característica bem definida: não é cristocêntrica. Jesus não é o centro de tudo. Para nós cristãos, nós como crentes em Cristo Jesus e o cristianismo, Jesus é o centro de tudo, tudo gira em torno de Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Então a principal característica é que eles tentam diminuir a importância de Deus, de Jesus, e na maioria delas eles não têm Jesus como Deus. Jesus é só mais um profeta, Jesus é só mais um homem, Jesus é só mais um pregador, Jesus é só mais um revolucionário, Jesus é só mais um filósofo, Jesus é só mais um para essas seitas e religiões. Outras fontes de ensino. Então essas seitas e religiões não têm a Bíblia como a sua regra de fé, como a sua base, como a sua principal instrução, como o seu principal material, ou como eu posso dizer, como seu principal guia, sua bússola. Eles dependem de outras coisas, de outros materiais. Então isso aqui é um erro gravíssimo das seitas. Primeiro, eles não são cristocêntricos, Jesus não é o centro. Segundo, eles buscam não só na Bíblia, mas em outras fontes, outras revelações e outras coisas assim, como nós vamos ver depois em algumas outras religiões. Eles acreditam que são os únicos, então cada seita e religião acredita que são os únicos. Eles têm uma interpretação muito, muito distorcida do texto sagrado, da Bíblia, das Escrituras. Isso aqui é importante. Nós já falamos sobre a interpretação. O que acontece com as seitas é que eles pegam a Bíblia, distorcem, fazem uma interpretação errada dela e cria-se então as suas doutrinas, os seus paradigmas, os seus princípios, mas em base distorcida. E também a salvação não é por Cristo, não é pela fé, não é pela graça. Eles pregam que a salvação é pelas suas obras. E também eles buscam seguidores, principalmente em outras religiões. Então, nós precisamos estar muito atentos acerca desse assunto.
religiões comparadas, para que nós possamos identificar o que é uma seita herética, o que são heresias com base na Bíblia Sagrada. Características principais de heresias. Está aí também o recurso, né, o slide para você acompanhar. Então, contradição da Bíblia, visão parcial, contradição dos fatos e também falta de lógica. Heresias são ensinamentos que apresentam erros, distorções, incoerências com relação à doutrina bíblica ou às doutrinas ortodoxas. Então, heresia é tudo aquilo que é contrário aos princípios bíblicos. Isso está bem claro para que os queridos seminaristas possam, então, assim, entender a importância desse assunto. E aqui nós vamos trazer, então, algumas seitas. Está aí o recurso, o slide, para que você possa acompanhar também acerca do que nós estamos falando. Então, Testemunha de Jeová, né? E tem aqui o fundador, tem aqui o ano em que foi fundado, e uma das principais características dos Testemunha de Jeová é negar, né, a Trindade. Eles são contrários à Trindade. Então, para eles, Deus existe, Jesus não é Deus e o Espírito Santo não é uma pessoa, sim uma força ou uma energia. Também nós temos aqui o adventista do sétimo dia, né? Tem aí o fundador, tem a sua origem, e uma das principais características erradas, distorcidas deles, é que eles não seguem a Bíblia ou Jesus 100%, né? Eles são mais propensos, né, a se inclinarem para as profecias e as palavras da Ellen White. Então eles comparam a Ellen White com o Espírito Santo e dá a ela a mesma importância que eles dão a Jesus Cristo de Nazaré, sem contar também que eles observam o sábado, guardam o sábado, e para nós sabemos que biblicamente isso não é correto. Pronto, também agora, já caminhando aqui para o final, sobre o Espiritismo. Está aí o recurso também, esses que nós já falamos sobre Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, vai estar aí o slide, né, o recurso visual, para que você possa ter uma noção. Dentre muitas coisas sobre o Espiritismo, uma das características erradas mais fortes deles, é claro, é a comunicação com quem já morreu. E nós sabemos que, biblicamente, isso é uma heresia, é algo contraditório às verdades bíblicas. O Espiritismo é um movimento religioso que acredita na vida espiritual, comunicação com espíritos e reencarnação. Nós trouxemos aqui resumido, né, e eu trouxe para vocês aqui essa aula resumida, só que, como eu já disse, é um ponto de partida para que o querido seminarista, aquele que está estudando, que possa adquirir, né, um desejo, uma curiosidade de aprender mais sobre essas religiões. Nós temos dentro da teologia, né, um ramo, uma área que defende muito, né, sobre as religiões, sobre seitas, heresias, né, que é a apologética ou apologia. Então, que você possa ter desejo de aprender mais sobre as religiões. E por fim, por último aqui, uma das últimas seitas é a Igreja da Unificação. Tá aí o slide também para que você possa acompanhar. E dentre muitas outras coisas aqui, né, que você pode também procurar, pesquisar, né, mas essa seita chamada Igreja da Unificação, né, que foi fundada lá na Coreia por esse fundador Sun Myung, e uma das heresias, né, que ele traz
é que ele se comunicava com Deus, se comunicava com Jesus, com Buda, e ele faz uma mistura tudo para tentar trazer um novo evangelho, uma outra revelação. E Paulo diz, né, que se vier alguém, um anjo ou alguém que trouxer um outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. É um movimento religioso que propõe uma nova interpretação do cristianismo baseado na revelação do seu fundador. Pois bem, querido seminarista, essa foi a aula de religiões comparada. Espero que Deus possa esclarecer ainda mais, mas fica aqui um ponto de partida para que você tenha curiosidade de aprender um pouco mais sobre as religiões, até para se defender, até para criar uma abordagem melhor para a pregação da palavra, para o evangelismo. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus e que Deus possa falar melhor ao teu coração, que você possa adquirir mais conhecimento, se aprofundar mais e que essa aula seja uma bênção na sua vida. Deus abençoe, fiquem com Deus, a paz do Senhor.